preso o vice-presidente do Conselho de Direitos Humanos de São Paulo. Ele e mais 40 advogados são acusados de colaborar com quadrilha que age nos presídios do estado. O governo gaúcho decreta calamidade financeira e servidores protestam contra a proposta de demissões. Na prática, significa que as secretarias vão poder tomar medidas excepcionais de corte de despesas. Câmara de Guarulhos, na Grande São Paulo, promete investigar funcionários fantasmas. A Câmara, nesse momento, tem que tomar seria sindicância. Mas no dia seguinte à exibição da denúncia pelo SBT Brasil, nem a metade dos vereadores foi trabalhar. Dos 34 vereadores, apenas 14 compareceram. Portanto, não deu quórum. Ex-governador do Rio, Antony Garotinho, recebe alta de hospital e passa a cumprir prisão em casa. Líderes do governo divulgam carta de apoio a ministro suspeito de tráfico de influência. Vigilância Sanitária aprova critérios para permitir o registro, venda e uso de remédios à base de maconha. Acidente com ônibus escolar mata 5 crianças e fere 23 nos Estados Unidos. Derrotado pelo Corinthians, Internacional vê primeiro rebaixamento de sua história cada vez mais perto. Isso é Inter, não é Grêmio! Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. 35 pessoas, a maioria advogados, foram presas acusadas de colaborar com uma organização criminosa que age nos presídios de São Paulo. Entre os alvos da operação está o vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos. A Secretaria da Segurança Pública propôs o aprimoramento das regras do Conselho para evitar a eleição de pessoas incompatíveis com o decoro exigido pelo cargo. O ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, recebeu alta na manhã de hoje e agora cumpre prisão domiciliar. O atual governador do Rio de Janeiro respondeu às acusações feitas por Sérgio Cabral sobre o desvio de dinheiro das obras do Maracanã. Em depoimento à Polícia Federal, o ex-governador do estado do Rio disse que Luiz Fernando Pezão era responsável pela reforma do estádio. Na época, o atual governador do Rio era secretário de obras. O advogado de Hudson Braga informou que vai prestar esclarecimentos somente à Justiça. Fernando Cavendish e a empresa Delta não foram localizados. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O governo gaúcho decretou estado de calamidade financeira e entregou hoje aos deputados um pacote de medidas para conter a crise. Servidores foram às ruas protestar contra o projeto. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o governo do estado do Rio de Janeiro deverá reduzir em 20% os repasses de verbas feitos mensalmente aos poderes legislativo e judiciário. A redução equivale à queda na arrecadação de impostos. A decisão acontece em mais um dia de protestos contra o pacote anticrise. Sérgio Moro ouve nessa semana testemunhas do processo que investiga a compra de um triplex no Guarujá, supostamente pelo ex-presidente Lula. Na audiência de ontem, teve bate-boca entre os advogados de defesa e o juiz. Um dia depois do SBT Brasil denunciar a existência de funcionários fantasmas na Câmara Municipal de Guarulhos, da região metropolitana de São Paulo, os vereadores prometeram abrir uma sindicância para apurar o caso. Mas hoje a maioria dos parlamentares não apareceu para trabalhar. Donald Trump gravou um vídeo com o que fará nos primeiros 100 dias do comando da maior potência do planeta. Em Buenos Aires, uma nova lei permite que os bichos de estimação andem com os donos no metrô da cidade. E não é só isso, não. Os animais também recebem cardápios especiais em restaurantes e mimos nos hotéis, como mostra a correspondente Patrícia Vasconcelos. Você vai ver daqui a pouco. Líderes da base governista assinam carta de apoio à GEDEL. Vigilância Sanitária aprova critérios para permitir o registro e a venda de remédios à base de maconha. O Internacional pode ser rebaixado pela primeira vez na história. A gente volta já já. Líderes da base do presidente Michel Temer defenderam a permanência de Gedel Vieira Lima na Secretaria de Governo. Eles divulgaram uma carta de apoio a Gedel, mesmo depois da abertura de investigação na Comissão de Ética da Presidência.
Vamos a Brasília ao vivo falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Quais são os bastidores dessa leva de políticos que saíram em defesa do ministro Gedel Vieira? Obrigado, boa noite. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária definiu os critérios para permitir o registro de remédios à base de maconha no Brasil. A medida atende a uma solicitação de um laboratório que pretende comercializar no país um medicamento composto por 2 princípios ativos da maconha, o canabidiol e o tetrahidrocannabinol, usados contra doenças degenerativas e neurológicas. Nos Estados Unidos, um acidente com um ônibus escolar matou 5 crianças e feriu 23. 6 estão internadas em estado grave. Veja em instantes os cuidados na hora de fazer compras com descontos na Black Friday. Derrotado pelo Corinthians, o Internacional vê o rebaixamento cada vez mais perto. Palmeiras inaugura a cantina italiana. O restaurante é o maior já montado por um clube de futebol no mundo. E você vai ver já já. O Brasil copiou uma ideia americana que anda fazendo muito sucesso por aqui, a Black Friday, que nada mais é do que um dia de promoções no comércio. Mas é preciso ficar atento. Muitas lojas não oferecem os descontos de verdade. Então, antes de gastar, é bom pesquisar. Agora vamos falar do Brasileirão. O Inter pode ser rebaixado pela primeira vez na história. O time perdeu mais uma agora para o Corinthians e o fantasma da segunda divisão está cada vez mais perto. Tem salvação para o Inter, Bruno Vicari? Boa noite. Olha, Nascimento, boa noite, Raquel. Parece que não, viu? O Inter se empolgou com um bom início no campeonato, mas depois desceu ladeira abaixo. Troca frequentes de técnicos, depois decisões erradas da diretoria e também falta de confiança dos jogadores. O Colorado está cumprindo aquela cartilha do rebaixamento. Esta e outras reportagens você pode rever no site do SBT. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.